Olá pessoal, professor Sérgio Augusto na área para mais uma aula de História, dessa vez para falar de dois importantes movimentos sociais no contexto da ditadura militar no Brasil, com destaque para a passeata dos 100 mil e o movimento Diretas Já. Antes, é importante recapitular o que foi a ditadura militar no nosso país, definindo esse momento histórico, que trata-se de um período da nossa história compreendido entre os anos de 1964 a 1985, onde o nosso país foi governado por 5 presidentes militares. Algumas características desse período histórico são a falta de democracia, a censura, o autoritarismo, a supressão dos direitos civis negados a cada criação de atos institucionais, a negação da liberdade de pensamento, enfim, a repressão. Mais adiante, vamos fazer uma retrospectiva desses 5 militares que governaram o nosso país à frente do poder executivo. Então, ao longo de 21 anos a gente teve 5 presidentes militares. O primeiro deles, o Castelo Branco. Na sequência, Costa e Silva. Entre o Costa e Silva e o Emílio Médici, a gente teve o governo da junta militar, tá certo? Então, o Costa e Silva ele ficou doente, ele teve um derrame. O seu vice, que é o Pedro Aleixo, foi impedido de ocupar o cargo de presidente do Brasil. Nesse momento, se desenvolveu um governo provisório da junta militar, que no período de 2 meses ele se organizou, convocou o Congresso para eleger então o próximo presidente, o terceiro militar que é o Emílio Médici. Depois do Médici a gente tem o Ernesto Geisel e o João Figueiredo, tá certo? Mais à frente então a gente vai falar do primeiro movimento social de resistência desse período, que é a passeata dos 100 mil, ocorrida ali no ano de 1968, tá certo? Eu escolhi esses dois movimentos porque eu peguei um movimento já do início do regime militar e um do final, que é o movimento Diretas Já. A passeata dos 100 mil, então, trata-se de um movimento de resistência social, de caráter popular contra a ditadura militar brasileira, ocorrida no ano de 1968 na cidade do Rio de Janeiro. A organização desse movimento de resistência se deu com a UNE, que é a União Nacional dos Estudantes, e contou com o apoio de diversos estudantes, professores, artistas, intelectuais e pessoas de outros setores da sociedade. Aqui uma foto ilustrando aí esse movimento, ali no Rio de Janeiro. O slogan, um dos slogans aí, abaixo a ditadura, o povo no poder. E a causa imediata desse movimento foi a repressão, a censura, e a violência, que teve como estopim o assassinato do estudante Edson Luiz. Aqui uma outra imagem que exalta aí um dos slogans desse movimento de resistência, que foi muito importante ao longo do regime militar. Onde há opressão, há sempre resistência, tá certo? O próximo movimento que a gente vai falar é a Diretas Já. Esse já ocorrido no final do regime militar, que trata-se também de um movimento de resistência social, de caráter popular, contrário à ditadura, ocorrido no ano de 1984, na cidade de São Paulo. A organização desse movimento contou com a participação de diversos partidos políticos de oposição ao regime militar, além de lideranças sindicais, tá certo? Artistas, estudantis, jornalísticos e várias outras pessoas que compõem a massa popular. Esse movimento tinha vários slogans, um desses, eu quero votar para presidente, fazendo alusão ao nome do movimento, eleições diretas para o cargo de presidente do Brasil. Então a motivação para esse movimento ocorrer foi a retomada das eleições para o cargo de presidente da República, que foi negada durante todo o período do regime militar, entre os anos de 1964 e 1985. Aqui uma imagem abaixo de um desses momentos desse movimento de manifestação. E aqui a conclusão,
Por que é importante, então, estudar esse período histórico, né? Então, os eventos políticos ali ocorridos entre 64 e 85, sob a ótica dos movimentos de resistência, são muito importantes ser compreendidos porque a preservação da democracia como regime de governo, ela nunca deve ser negligenciada, ela pode sim ser aperfeiçoada, tá certo? E durante o período do regime militar, a democracia ela foi negligenciada, nossos direitos foram suprimidos, né? A liberdade de imprensa ela foi negada com a censura e a repressão. Enfim, os movimentos sociais atuais, tá certo? Em geral, né, levam o grito aí de milhões de brasileiros que representam minorias, tá certo? Excluídas do processo democrático, que via, né, organização e luta coletiva buscam aí a conquista de direitos, tá certo? E aqui uma mensagem final: foi ditadura, houve tortura, a terra é redonda, tá certo? Fica aí esses recados para os terraplanistas aí. E essa ditadura, ela foi assassina sim. Pessoal, é isso que eu tinha para falar para vocês. Muito obrigado e até a próxima aula.